Portanto, a nossa próxima sessão é dedicada aos modelos de gestão inovadores e nela vamos contar com 4 convidados. Olá, modelos de gestão inovadores. 4 convidados, dizia eu, a quem vou pedir, por favor, para se juntarem a mim no palco. Desde logo, Marie-Laure Jacobsen. Ela é da Faculdade de Saúde e Ciências Médicas da Universidade de Copenhaga. A Miriam Viegas, da ULS de São José, e Nelson Pereira, da ULS de São João. Remotamente, vamos contar com a participação de Clara Abad Schilling, da Gestão de Cuidados Primários do Serviço de Saúde de Madrid. E, exatamente, espero que a doutora também já esteja connosco. Por favor, os convidados. Marie-Laure, doutora Miriam e doutor Nelson, por favor. Bem-vindos, por favor. Vamos sentar. Eu ia pedir para ali, se não se importa. Vamos em loco, vamos avançar cá, enquanto estabelecemos esta ligação remotamente com mais qualidade a Madrid. Olhamos um pouquinho para as nossas experiências cá. Doutora Miriam, para dar-nos a conhecer o modelo de Centro de Responsabilidade Integrada da Urgência da ULS de São José. Sim? Obrigada, doutora. Olá, muito boa tarde a todos. Quero agradecer o convite por podermos estar aqui, a nossa unidade local de São José, a poder mostrar um dos seus novos projetos. E queria começar a perguntar-vos e a dizer-vos também que creio que nesta sala todos nós temos, de alguma forma, uma experiência no serviço de urgência, quer seja como profissionais de saúde, administradores hospitalares ou, sobretudo, como utentes. Acho que todos nós já estivemos pelo menos uma vez na urgência e reconhecemos os desafios que esse ambiente nos coloca. Ao entrar, deparamos-nos com, muitas vezes, espaços sobrelotados, sinaléticas confusas, instalações que já viram melhores dias. E o processo de atendimento é rápido, nem sempre muito intuitivo, e para o utente que chega numa situação já fragilizada, é complicado navegar neste sistema. O utente é atendido, às vezes, por profissionais cansados, que introduzem num sistema sem grandes apresentações e passam horas a navegar neste sistema. Do outro lado, na porta dos profissionais, pela porta dos profissionais, entram profissionais que conhecem bem a casa. O cenário que encontram é familiar, às vezes pouco acolhedor, corredores cheios, ritmos acelerados, exigências constantes, entre burocracias exageradas e decisões clínicas, atendem um utente, ou se calhar 20. A questão é como é que podemos melhorar esta experiência para todos. No dia 30 de janeiro de 2024, a ULS São José foi convidada a criar um Centro de Responsabilidade Integrada do Serviço de Urgência na Urgência Geral Polivalente de Adultos. A proposta era ter um sistema organizado que potenciasse os resultados de prestação de cuidados de saúde, aumentando a qualidade dos serviços, a produtividade dos recursos, contribuindo para uma maior eficácia e eficiência através de formas de organização flexíveis e direcionadas para dar respostas céleres. E para melhorar a qualidade dos serviços e encaminhar o utente para os locais para onde devem ser atendidos. Nós, na nossa urgência, pensámos que como é que podemos criar então um centro de responsabilidade integrada. Sabemos que a procura pelos serviços de urgência, pelos utentes classificados não urgentes e pouco urgentes, os ditos azuis e verdes, tínhamos muitos utentes e a pressão era grande. No país podemos ter 40% desta fatia. Na área de Lisboa e Valdoteste temos 46% e a ULS estava mais ou menos nesses valores. E então pensámos que precisávamos de alguns projetos antes, algumas ferramentas antes para conseguirmos avançar e criar o Centro de Responsabilidade Integrado. E assim
Fizemos, então, utilizámos o projeto do encaminhamento dos utentes verdes e azuis para os cuidados de saúde primários, através da ferramenta que na altura a IRS-LVT nos disponibilizava, e conseguíamos encaminhar 10, 15 doentes por dia para os cuidados de saúde primários. Depois, como passámos a ter, até já foi o ano 2024, a urgência referenciada através do Liga Antes Salve Vidas. Precisávamos também de nos articularmos melhor com os cuidados de saúde primários, podendo permitir alguma interligação e uma relação, uma integração de cuidados mais adequada com o hospital, com a urgência. E assim criámos e estamos a criar alguns dos projetos que nos ligam aos cuidados de saúde primários, como a teleconsulta dos cuidados de saúde primários, a possibilidade de fazerem MCDTs em ambiente de urgência ou ao hospital para rapidamente terem acesso a mais informação para decisão clínica, sem terem que encaminhar o utente para a urgência. E assim conseguíamos tentar aliviar um pouco a pressão que já sentíamos no serviço de urgência. A ULS de São José achou que na altura mesmo isto não era suficiente. Então criou uma clínica, a Clínica de Atendimento do Serviço de Urgência, onde parte dos utentes classificados como verdes e azuis eram atendidos de acordo com alguns critérios, conseguindo assim tirar mais 60 doentes por dia das nossas urgências, aliviando a carga de trabalho para as equipas que estavam na urgência geral polivalente. A Jusante, nós também queríamos ajudar a resolver algumas situações, porque queríamos tirar também os utentes para os locais para onde poderiam ser acompanhados de forma mais próxima. Foi criado, já há anos antes, a consulta pós-urgência, que nos ajudava aqui a fazer um atendimento do utente 3 dias, até 3 dias após a saída da urgência, podendo fazer algum seguimento, não sendo necessário aguardar tanto tempo em ambiente de urgência. Temos também alguma consulta externa para acompanhamento desta doença aguda, com consultas a serem realizadas até 15 dias após a alta da urgência. E assim criámos alguns pressupostos para conseguir um bom funcionamento do CRI. Fizemos também ainda arranjámos outras ferramentas para nos ajudarem neste processo. E estamos a construir algumas. Em primeiro lugar, toda a gente se queixa, creio eu, em ambiente de urgência, todos os profissionais se queixam do seu sistema de informação, do seu sistema informático, que os seus computadores são lentos. Então, houve um grande investimento da ULS para substituir todo o parque hospitalar de maneira a conseguir comatar algumas destas dificuldades. Existem também projetos com a área de informática para um chat onde possamos comunicar rapidamente quais são as nossas dificuldades para termos resposta atempada para tratar realmente o utente. Também em termos de infraestruturas tem havido muito investimento na recuperação e na requalificação de espaços na urgência, não só para o utente, mas também para o profissional, onde tem espaços de pausa mais agradáveis e espaços de trabalho mais adequados. Estamos também a desenvolver áreas dedicadas ao utente com fragilidades, utentes com mais idade, que precisam de um acompanhamento diferente e que poderiam privilegiar de ter as suas famílias consigo junto, enquanto estão a ser acompanhados em ambiente de urgência. Então pensámos, o nosso modelo CRI tem que englobar todas as pessoas que estão na urgência, todas as pessoas, todos os profissionais que trabalham a 35 ou a 40 horas precisam de participar neste projeto. Enfermeiros, assistentes técnicos, técnicos auxiliares de saúde, técnicos de diagnóstico e assistentes sociais e os nossos médicos, claro. Apesar deste projeto ter avançado muito para conseguir cativar profissionais médicos, era a nossa oportunidade de poder valorizar toda a equipa como um todo. Assim, pensámos juntar estes profissionais e faltava agora juntar à equipa médicos que ficassem connosco a 40 horas. Esse era o objetivo.
já tínhamos uma equipa médica fixa, pequena, que só trabalhava das 8 às 16 em dias úteis, e o nosso objetivo era cumprir aqui a nossa meta das 24 horas, 7 dias por semana, durante todo o ano. Foi difícil no início e precisámos de avançar para o projeto das 12 horas, 7 dias por semana. Já vou explicar mais à frente como é que o fizemos. Convidámos então a equipa fixa a fazer parte desta equipa de dedicação plena. Convidámos também as restantes equipas do hospital, alguns elementos em particular que sabíamos que tinham a vontade para trabalhar na urgência, tinham as competências para trabalhar na urgência e tinham mostrado em período de Covid que conseguiam e queriam trabalhar 40 horas em ambiente de urgência. Existem também um conjunto de prestadores na nossa urgência que, apesar de não fazerem parte da equipa do CRI, se juntam e trabalham em conjunto connosco, fazendo, em termos operacionais, o trabalho com esta equipa do CRI. Como é que nós, então, pensámos inicialmente o que é que podíamos fazer, qual era a nossa carteira de serviços, qual era o nosso público-alvo para o CRI? Era impossível transformar toda a urgência de um dia para o outro num CRI, então nós tivemos a olhar para a nossa urgência e dividimos-la por níveis, tendo em conta a dependência e a complexidade da doença. Um proxy, porque utilizámos a triagem de Manchester. Então tínhamos o nível 0, que eram os nossos utentes que iriam ser atendidos na Clínica de Atendimento de Serviço de Urgência, a CASU, com alguns critérios, não faz o atendimento de todos os verdes e azuis. Tínhamos também mais utentes que não tinham critérios para ir para a CASU, mas que nós gostaríamos de encaminhar para os cuidados de saúde primários. Então tentámos, de alguma forma, determinar os critérios de encaminhamento com segurança de utentes para os cuidados de saúde primários. Depois tínhamos ainda este nível 2, que são utentes pouco urgentes ou não urgentes, mas como entravam em maca, como entravam em cadeira de rodas e precisavam de estar nas nossas áreas respiratórios e macas, que acabavam por ficar em ambiente de urgência e não tínhamos como os transferir. Depois o nível 3, que são os utentes amarelos em ambulatório, nível 4, os utentes amarelos que entram na área das macas e dos respiratórios, e depois o doente crítico emergente, os laranjas e vermelhos, o nível 5. E tentámos, o que dissemos é que o CRI ia ficar com o nível 2 ao 5, sendo que o nível 6 depois é a permanência em urgência em SO para monitorização e subida para internamento. E mesmo assim o CRI não ia ficar com todos os utentes destes níveis, não é? Inicialmente o CRI iria ficar com uma área específica e as outras especialidades complementares que estão em urgência manter-se-iam na urgência a fazer este acompanhamento dos utentes. Então o CRI ia tratar 50% destes utentes do nível 2 ao 5. Que tipo de patologias, valências iria o CRI atender? Qual era a sua carteira de serviços? Iria atender todos os utentes que até agora eram encaminhados para a medicina interna, também alguns utentes da cirurgia geral que ficavam nestas áreas de macas, ortopedia também, verdes e azuis que ficavam nestas áreas, excepto as vias verdes que nós já tínhamos, ou as vias verdes preferenciais, as vias preferenciais que temos determinadas, urologia, a mesma coisa, otorrino, primeiro atendimento, e dermatologia, primeiro atendimento, com encaminhamento posterior para a consulta que vos referi. O que estávamos a pensar, então, é num funcionamento de 24 horas, a equipa CRISU iria atender 42 mil utentes ano, o que corresponderia a 115 episódios, 115 utentes por dia. No modelo de 12 horas, ficaríamos pelos 77 utentes por dia. Este modelo das 12 horas, então, que pensámos, tendo em conta o número, a carga, o número de doentes que iríamos acompanhar, deveria ser constituída por 16 assistentes hospitalares divididos por 8 equipas.
fizemos horários diferenciados, com 4 dias de trabalho, 3 dias de folga, com algumas horas em trabalho não presencial na urgência, atendendo que o trabalho de urgência é penoso, é pesado, e assim conseguiríamos que os profissionais pudessem estar afetos a alguns projetos de melhoria nos serviços. E o nosso objetivo é que estas equipas, estas 8 equipas, se fossem sobrepondo ao longo do dia, na altura em que temos uma maior carga, uma maior afluência à nossa urgência. Por isso, das 8 às 10 iríamos ter 9 a 12 profissionais, mas depois já conseguiríamos chegar a 14, 15, até 17 profissionais nas horas de maior afluência. O modelo das 24 horas também tem o mesmo conceito, mas garantindo sempre as 24 horas do dia, exatamente com a mesma estrutura, em que os profissionais ficariam com 4 dias de trabalho e 3 dias de folga consecutivamente nas várias semanas. Como é que propusemos então a constituição do CRI? Propusemos que iríamos ter 27 médicos máximo, incluindo também o diretor do CRI, 5 técnicos superiores do Serviço Social, 143 enfermeiros, 32 técnicos de diagnóstico, 37 assistentes técnicos e 94 técnicos auxiliares de saúde. Isto daria 338. Na realidade, começámos com muito menos, começámos com 280 profissionais, mesmo assim uma equipa muito alargada. Então, foi assim que iniciámos o projeto, foi assim que a ULS iniciou o projeto a 17 de junho de 2024, o Centro de Responsabilidade Integrada, com uma equipa motivada e preocupada em fazer diferença. E o que nós precisamos, logo à partida, foi de monitorizar e acompanhar os nossos objetivos, perceber as nossas dificuldades, monitorizar os nossos constrangimentos e, juntamente com a Escola Nacional de Saúde Pública, fizemos e estamos ainda a fazer um projeto de avaliação do CRI, avaliando estas 3 áreas: gestão de recursos, saúde da equipa e prestação, os serviços que o CRISU apresenta. E estamos a dizer que numa primeira fase, numa primeira área, queremos acompanhar a geração de recursos humanos, recursos físicos, o que é que gastamos, como gastamos, mas também valorizar a inovação e investigação que até agora na urgência tem ficado esquecida. E passando também pela sustentabilidade ambiental, que queremos garantir uma utilização racional de recursos quando estes são escassos. Queremos também nos preocupar com a saúde da equipa. Percebemos que esta equipa funciona melhor se for coesa, se crescer fundamentada numa aprendizagem e evolução conjunta, e queremos de alguma forma garantir que vamos, de acordo com as expectativas também dos nossos profissionais, aumentando a sua satisfação e motivação naquele espaço. Melhorar também a articulação com outras equipas, não só a equipa do CRI, mas as outras equipas, que numa fase inicial tem sido um desafio, mas apoiada também numa liderança e numa organização transparente e de responsabilidade. Também, por último, e não menos importante, queremos acompanhar os serviços prestados, queremos ver o cumprimento dos tempos, a abrangência da nossa urgência. Como sabem e ouvem todos os dias nas notícias, há urgências a fechar. A urgência de São José não fecha, o que significa que tem mais doentes. Mais doentes, às vezes, torna-se difícil cumprir os tempos que pretende garantir. Torna-se mais difícil tratar o doente como ele precisa, dar a atenção necessária e o encaminhamento adequado. Queremos também acompanhar a nossa eficácia e eficiência em termos de prática clínica, continuidade de cuidados e olhar muito mais para o utente, como temos feito até agora.
Há 2 projetos na urgência que nos são muito queridos, que é o projeto do e-urgência, que criámos para que o utente, a família e o hospital pudessem estar em contacto. Tentamos contactar os familiares todos os dias, mandar mensagens em que sítio do circuito, em que parte do circuito está o utente, para que os familiares possam, se não estiverem presentes, possam acompanhar a situação. Temos também um grupo de técnicos auxiliares de saúde que percorrem a urgência, são chamados os nossos hospedeiros. Este grupo tenta perceber quais são os utentes que precisam de mais cuidado e precisam, se calhar, uma maior preocupação, principalmente aqueles utentes que não têm os familiares com eles. Mas ajudam também muito os médicos e os enfermeiros a encontrar alguns doentes que se perdem neste sistema, que, apesar de tudo, ainda é complexo. Temos tido já alguns resultados e quero partilhar convosco só apenas, para terminar mesmo, só 2 indicadores que estamos a acompanhar, que é a percentagem de atendimentos dentro do tempo-alvo, que conseguimos de 2023 para 2024 melhorar quase 7 pontos percentuais, e também a percentagem de doentes encaminhados para o ambulatório programado, que saem das nossas urgências já consultas marcadas, ou com tratamentos, ou mesmo com uma consulta nos cuidados de saúde primários agendados, que aumentámos 9 pontos percentuais. Tem sido um esforço grande de equipa, um esforço apoiado por toda a ULS e pelo nosso Conselho de Administração, que agradecemos, e temos muito trabalho ainda pela frente. Isto é apenas um começo, o fim acho que não existe, é sempre uma continuidade, uma melhoria contínua dos cuidados. Obrigada. Doutora Míriam, antes de passarmos para a intervenção da doutora Marie-Laure, deixe-me perguntar-lhe, fiquei muito curiosa em relação até à relação com a outra metade da equipa, que não está no CRI, porque realmente é um projeto e já começamos a ver frutos, não é? Que envolve, há incentivos para isto, portanto vocês também tiveram com certeza uma análise, lá está, do público ou dos públicos-alvo, mas também há aqui uma gestão entre os próprios colegas. Sim. Há algumas dificuldades? Acho que este está. Sim, não vou negar, existem algumas dificuldades que sentimos quando criamos um CRI, seja ele em que área for. É uma inovação, hospital, tem sempre a sua... Logo à partida, a questão de toda a equipa do CRI estar a receber algum incentivo relacionado, pelo menos o da urgência, o da gastro e da saúde mental e hospitalização domiciliária, estar a receber incentivos extra para cumprir um conjunto de objetivos, quando todos os outros profissionais estão lá e, de alguma forma, entram no processo, não do tratamento do doente de CRI, mas de todos os outros doentes que estão na urgência. Não tem sido fácil, no entanto, a escolha da equipa foi essencial para manter um bom relacionamento. O que aconteceu foi que escolhemos médicos que trabalhassem connosco na equipa do CRI, com uma excelente relação com as equipas de medicina, que se mantêm ainda na urgência em período de noite, noturno, e que são respeitados pelos colegas e que há aqui uma partilha. Muitos deles, às vezes, quando as equipas à noite têm dificuldades, vão ajudar a equipa e fazem um turno de noite para estar com eles e poder apoiar neste esforço conjunto. Mas sim, é um desafio, todos os dias. Já falamos mais um bocadinho. A doutora Míriam, aliás, na sua intervenção, referiu e muito bem este contexto, tal como o doutor Xavier Barreto na abertura já o tinha feito, de estarmos numa fase também de mudanças e em que a referenciação obrigatória, até com o projeto Ligante Salve Vidas, a linha SNS 24, etc., como primeira linha de entrada, nós efetivamente estamos agora a dar estes primeiros passos. Não é o caso de Copenhaga, não é? Portanto, vamos conhecer agora a urgência referenciada, a experiência dinamarquesa, que, se não me engano, com a ajuda do Dr. Nelson, já percebi que terá começado em 2007, portanto, resultados sustentados não devem faltar, e seguíamos então com a apresentação de Marie-Laure Jacobsen. Merci.
Well, thank you very much for having me here. I'm thrilled to be invited to your Congress. I'm very sorry I don't understand a word of Portuguese. I hope that you understand my English. Yes. So I'm French, but I moved to Denmark for quite a long time ago, 20 years ago, because of love. Things happened. But I'm educated as a medical emergency physician from France. So as a foreigner, I had a particular look at another system, and I was quite amazed with the referral system I went in. So first with Denmark. What is Denmark? Maybe you know, it's the northern country, one of the other Scandinavian countries. It's a little one and composed of Denmark, the autonomous territories of the Faroe Islands, and maybe not, Greenland. Yeah. So it's a monarchy, constitutional monarchy with parliamentary system, very decentralized organization, despite on the fact that it's a very little country. So one of the things that make us understand how we ended with a very good referral system is, at first, that is a universal healthcare system. Everything is free of charge in Denmark. We use 9.5 of our percent of our GDP for the health system. It's quite not impressive. It's quite average. We don't have any private ED. Denmark, little country, as said, 6 million inhabitants. We have most of them in the region of Copenhagen, composed of 5 regions, and we are very, very rich. We have a little bit of unemployment, but only less than 3%. Last time I saw it for Portuguese people, it was 6.4 at December 2024. So, but well, we are managing well, and it explains also a lot of things in how we can implement a very good referral system, because it's quite administrative complex. How it started? It started a long time ago. It started with, as we said, as a GP. GPs has to be a center for all health system in Denmark. So GP are the primary reference for anything in Denmark. So it is a primary reference, including for the emergency services. In 1993, it became a specialty, and then the government made an agreement with the GP specialists that they have the responsibility entirely to give free access to healthcare 24/7. So the GP is a key central for all healthcare before and after them. The next thing to understand is that we are a kind of big brother system in Denmark. Every single people coming in Denmark, Danish or not, he is having a CPR number. The CPR number is a kind of healthcare system number, but is given to everyone coming in Denmark. I don't have the Danish nationality, I'm still French, but anyway, I have my CPR number. And when you have the CPR number, you have also the name of your GP on it. So you don't have to choose. You cannot choose your GP. You have the GP the day you're coming in Denmark. This is the address, this is the phone number, this is where you get. And you have to go to the doctor there. So I made this presentation for Frenchmen for 3 months ago and was astonished about their covering of GPs in France. There are 10% of French people doesn't have any GPs. In Denmark, it doesn't exist. Everybody has. So it makes it possible to make a referral system if you have to go through somebody any kind of way. So, but the yellow card anyway is also obligatory for everything. So you cannot go to the library, you cannot open a bank account, you cannot do anything in your life without the CPR number. So, here's the hard stuff. We had quite a system where the GP was centralized, and we have a good system with the CPR number, but we have to optimize, we have to make good money. And so as every place else,
the Board of Health recommended for emergency services that it was over. With proximity services, we had to focus on proximity. So we started some hospitals from 96 hospitals in 1984. We went to 43 hospitals in 2003. And then in 2007, the Board of Health recommended something else for all emergency services, that we are going to be emergency hospitals and only 21 of them. So this is my situation now. We only have 21 hospitals in the whole Denmark, and we started with 96. So this is because we want to centralize competencies, so a surgeon makes enough operation in the same place. They also decided there is one only place for all emergencies. This is the emergency departments. Before that, you could come directly in emergency surgical ward, or you could come directly to the neurological ward or the pediatric ward. Well, pediatric has still his own entry, but everything has to be gathered in one place. And all the visits to somatic ED should be referred. It's quite fine. It has to be. So it's from 2007 that we had the referral system, as we know that. And it designed which kind of specialties had to be there 24/7. At that time, there was no emergency medicine. There was no emergency physicians. So they said you have to have a cardiologist, you have to have an anesthesiologist, and so on. And it's designed to gather 200,000 to 400,000 inhabitants per emergency hospital. Well, they designed a little more precisely the referral system at that time. It should be unidirectional and unique. So it's from one primary doctor, a primary organization, to the hospital. And it's one of them, not several referrals, just one of them. It has to be based on a common agreement within everybody, every actors, the commune, the pre-hospital sector, the EDs, and it has to be from the 112 to acute disease or injuries, and the treating doctors for everything else. In 2012, they decided it also have to be on the phone. It should be written. It also have to be on the phone right now. Does it work? Yes, quite. In 2013, there was 27% less visits in the ED compared to before. But it has a cost. Somebody else has to see those patients, isn't it? It has a cost on the primary doctor, the GP, and the doctor on call. They had 11% more visits. So how it works in details. If you have a pre-hospital vital emergency, well, as a patient, you call 112, and the 112 is the referral system. The 112 is calling the hospital, I have a bad patient coming. If you have a low acuity emergency, you came as a patient, so the GP is a referral. The GP is calling a call center based on the hospital, having a secretary on the phone, and the secretary is makes a triage and dispatch for the patient at the right hospital at the right place. If you have minor traumatology as a patient, you call yourself a call center, a regional call center, which is not a hospital-based call center, and there's a nurse telephone triage. This is Signe, my colleague nurse in my department. So it's hospitals-based. So in my department, as I receive the patients, 50% of them are coming from the GP, so doctor on call, and 24% from the telephone triage and 24% from the ambulances. So it's quite well. Only 3% not referred, typical tourist, but nothing else. So to repeat, patient, I have a trouble coming to my treating doctor. Treating doctor is calling the call center in the hospital. Secretary take the phone. Yeah, I can see that. You have to come to that hospital at that time, and I'm making the transportation. All right. If you are the patient, 112, the vital 112 is a referral. If you don't know, if it's not the time for the GP,
If you have any question, just Region of Copenhagen have another telephone number, the 1813, and then you have nurses and doctors decided, okay, this is a problem for a doctor on call. This is doctor on call. Okay, this is something you have to see your own doctor tomorrow. Bye-bye. Oh, this is something you have to be hospitalized for. The 1813 is calling the hospital center. Minors, majors work the same, and everybody at any time can refer to the 112, who is becoming the referral. We have in the region of Copenhagen 5 regions, and this is 5 call centers based on the big hospitals in the regions. So they treat both referral and acute and elective referrals, but we are talking today about acute referrals. And everybody, GP and doctor and call, have to send both a written and telephone-based referral. So depending on your situation, geographical situation, you're coming in the nearest hospital or the hospital you belong to, depending on your home address. You could be, of course, directed to a centralized, specialized center if you have a specialized problem. They are not having the responsibility for inter-hospital transportation, but they're finding a way to transport your patient anytime. So, in my department, does it have any impact in terms of, do I have the right patients in the right place? We have a rate of hospitalization. This is 1 month in April 2022. Well, 42% hospitalized for the majors and 5% for the minors, makes a 24% if I make some adjustments for oral hospitalization. I've been having a look on the other European countries. It's quite the same. Although I have a really the subjective impression that I see the right patients. I've been working in France where we are really seeing a lot of not emergent patients. I really see a difference, as I don't understand why we still have the same hospitalization rates as other countries. Well, I think we have a higher, anyway, hospitalizations rate means that we are having the most ill patient anyway. So if my hospitalization rate was 10%, means I have a lot of people doesn't have to be there. Still, I have one average high hospitalization rate. So I still have managed to have a good triage of patients. So learning points. You need to have a well-organized health system before. It has to work, and everybody has a GP. It's a mandatory thing. It's a little country, short distances, so you can have an access to the next hospital very quickly. Disciplined people, you know, it counts. In France, Paris, believe me, not going to happen that easily. And you have to have the right people behind the phone. If you are taking it, if you are coming and having a phone call to the phone triage, it has to be the right nurse, an ED nurse, knowing the job, having big science on what is happening in the ED. It has not to be one gynecologist nurse treating a minor triage. It has to be the right person. It's very complex at the start, but it works. But it's cost effective. ED costs anyway very much more than primary care. So giving the responsibilities of the primary care is very cost effective. Improve patient flows. And at the end, you have a very happy emergency physician seeing emergency problems and not GP's problems. Thank you. So, Doctor, 2 quick questions before the other presentations and we are going to the debates. You can say no to a patient that arrives to the emergency service without reference? No, you can't be here. Simple as that. Yes.
Wonderful. It's wonderful. Well, I can't say no, but I have to make an assessment of the patient, of course. You triage. What's the problem? I have a hitching in 3 months. Okay, this is the phone. Call your doctor, and the phone is actually on the wall. We are beginning to do that here. Do you believe it? How many years do you have that system in Denmark? As said, since the real system since 2007. Yeah, it makes a difference. And the GP, do you have enough GPs to take off that circuit? Do you have another question? Yes. Well, I have a lot of them, because this is very different. It is quite different. Well, we have a lot of GPs, but we don't have enough. We just are making a big reformation of the system in Denmark right now. It's just been presented from 1 year ago, and that system is emphasizing very much the primary sector. Hospitals are not enough. Hospitals are not going to be enough at all in the next years. Is costing a lot of money, and we have a lot of patients because of lifestyle problems, because of loneliness, Aging. but because of aging, because everything, which can be solved in the hospital. It cannot be. So we are making efforts to prioritize and giving much more money to the primary sector, and it will mean making more GPs, less specialists and more GPs. Yes. To be continued. Now, we make a connection to Madrid. I think right now Dr. Clara Schilling is ready. Doctor, are you hearing us? Yes, I'm here. I'm prepared and I can hear you properly. Thank you. Well, welcome. Thank you for joining us. Please begin your presentation. Okay. If you don't mind, I prefer to speak in Spanish. Yes, of course. Okay. So, I want to start with boa tarde. No hablo portugués, pero espero hablar despacio español y que me podáis entender muy bien. Estáis viendo mi presentación, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. Voy a hablaros sobre atención al paciente urgente en atención primaria, desde el punto de vista de atención primaria en la Comunidad de Madrid. Agradezco mucho esta invitación. Soy Clara Batschilling, soy directora asistencial médico de una zona de Madrid capital, y agradezco a la organización el habernos invitado a Madrid. Disculpad que no hayamos podido acudir en persona, y a mi gerente que ha confiado en mí para hacer esta presentación. Por ponernos un poco en el lugar, Madrid sabéis que está en el centro de España, es una región muy poblada, con ya más de 7 millones de habitantes desde febrero de 2025. Tenemos 264 centros de salud y 164 consultorios. Madrid, como decía, tiene mucha variabilidad. La zona de la ciudad, de la capital, está muy poblada y tiene grandes núcleos urbanos cercanos, pero también tiene zonas incluso rurales y de montaña. Por eso tenemos 164 consultorios, que son pequeños puntos de atención que dependen de centros de salud más grandes. Por eso el número de puntos de atención son 429, aunque la estructura son 264 centros de salud. Es decir, que hay puntos de atención que tienen varias sedes para llegar a esta dispersión. Y respecto a la urgencia extrahospitalaria, aparte del horario diario en el que abrimos, que ahora voy a detallar, tenemos también 78 puntos de atención continuada, que son puntos que abren por la noche y los fines de semana. En total, en Madrid, en atención primaria, trabajan más de 11.000 profesionales, y tenemos también, para apoyarnos y ayudarnos, 35 hospitales de referencia. Estáis viendo pasar las diapositivas, ¿verdad? ¿Que había habido algún problema técnico? Sí. Vale. Perfecto, es que había habido un problema técnico, pero ahora ya se ha solucionado. Muchas gracias. El horario de atención de nuestros centros de salud es de 8 de la mañana a 9 de la noche, y nos dividimos en dos turnos. El turno de mañana de 8 a 3 de la tarde y el turno de tarde de 2
a 9. Se hace coincidir ambos turnos de 2 a 3 aposta para labores de coordinación, formación y es un momento muy importante para los equipos de 2 a 3. La actividad la realizamos tanto en el centro de salud como en el domicilio y las consultas pueden ser programadas con una cita previa o lo que nosotros denominamos consultas no demorables, que surgen en el día. Como tenemos en cuenta esta situación que pueden surgir consultas en el día, por eso nuestras agendas, sobre todo desde mayo de 2023, que hicimos una gran reforma, están preparadas con 30 huecos para cada día, para cada médico de familia, citados previamente, y 4 huecos para ser citados en el día, para esas consultas no demorables. Enfermería está haciendo una revisión también de sus agendas para adaptarse también a esta situación de no demorable, aunque todavía no está activo. Y pediatría tiene también este sistema con 20 huecos de consultas programadas y 4 huecos para citar en el día. También desde mayo de 2023 tenemos una nueva figura de consulta que se llaman consultas de absorción, que no dejan de ser nada más allá que horas extra que los propios profesionales de los centros de salud hacen para precisamente poder dar cabida a esos pacientes que anteriormente eran citados extra en las consultas de los profesionales. Ahora lo que hacemos es que cuando se llega a ese 34 o 24 en el caso de pediatría, se activan unas consultas de absorción donde pueden ser citados pacientes de cualquier médico para resolver las consultas, pero son de nuestros propios equipos, no son profesionales que no estén trabajando con nosotros, son horas extra que realizan nuestros profesionales. En total, en 2024 se hicieron casi 440.000 módulos de consultas de absorción extra, que son horas de absorción, y la mayoría fueron en el caso de medicina de familia, casi 380.000 y 56.000 en el caso de pediatría. Algunos centros de salud muy grandes, como os he dicho, hay variabilidad para que os hagáis una idea. Los centros de salud rurales a veces son de un profesional, 2, 5, pero tenemos centros de salud urbanos donde hay más de 30 profesionales por categoría. Y en estos centros tan grandes, donde puede haber ausencias, hay mucha densidad de población, pues tenemos instaurada una manera de organizarse que lo llamamos circuitos de no demorables. Eso quiere decir que una persona por turno, en lugar de tener su agenda normal abierta, tiene una agenda especial donde todos esos huecos son rojos, no solo 4, sino 34 huecos rojos para citar a pacientes. Aproximadamente un tercio de nuestros centros de salud se organizan de esta manera y lo que hacen es agrupar a los pacientes que, por ejemplo, tienen fiebre, diarrea, necesitan no ir al trabajo y necesitan lo que nosotros llamamos una baja en esas consultas para que el resto de profesionales puedan estar dedicándose a su consulta sin interrupciones. Los equipos de pediatría son más pequeños, no son de tantos profesionales, van en un rango de entre 1 y hasta 6, 8 pediatras por equipo, de modo que en las zonas también más pobladas, yo como he comentado estoy en Madrid capital, pues agrupamos varios centros de salud para que un pediatra pueda ver por la tarde todas las consultas de los niños que no han conseguido una cita previa, pero efectivamente han empezado ese día con una patología aguda. Por ejemplo, esto es una foto de la zona sur de Madrid, donde yo trabajo, y tenemos en el barrio de Latina un centro de salud que se llama Lucero, que agrupa a 6 centros de salud de la zona y donde los niños, si necesitan una consulta en el día, pueden dirigirse para ser vistos por un pediatra y se van rotando entre los pediatras de esos 6 centros de salud para cubrir esos puestos uno cada día. De modo que estos pediatras más o menos van 2 veces al mes a este tipo de consultas. Tenemos también puesto en marcha, que estamos terminando de desplegar, una organización que llamamos gestión de la demanda. No es un triaje, sino lo que intentamos es ordenar, organizar los motivos de consulta de los pacientes. Entonces, la primera puerta de entrada, como no podía ser de otra manera, son las unidades de atención al usuario, donde personal administrativo orienta
a los pacientes hacia, según el motivo de consulta que está recogido en unas tablas, hacia qué profesional debe ser derivado y en qué tiempo, si efectivamente tiene que ser visto en el día o puede esperar. Hay algunos motivos de consulta que pueden ser del tipo administrativo, pues si necesito un volante para una ambulancia o si tengo algún problema con la tarjeta sanitaria, no requiere ir a ningún profesional sanitario y esos son los que llamamos resolución autónoma por parte de la unidad de atención al usuario. Luego, a veces necesitan colaboración de otros profesionales y no siempre será la consulta del médico donde acabarán los pacientes. Entonces, nos apoyamos sobre todo en las unidades de atención específica, tenemos fisioterapeutas, odontólogos, matronas y trabajadores sociales que trabajan con nosotros y en ocasiones y algunos motivos de consulta, como puede ser un traumatismo en un diente o un flemón, son derivados directamente al odontólogo y, por ejemplo, el esguince de tobillo es una patología que también tenemos priorizada para atender en primer lugar por los fisioterapeutas. La sospecha de embarazo puede ser derivada también directamente a la matrona, algún problema con la lactancia materna y los problemas sociales, si se identifican desde la unidad de atención al usuario, también pueden ser derivados directamente a trabajo social. Además de esto, tenemos también un gran trabajo realizado con enfermería, donde hemos delimitado 21 procesos agudos, que son los que aparecen en el listado que se puede ver aquí a la derecha, y son procesos donde el primer profesional que va a ver al paciente es una enfermera. En muchos casos pueden ser resueltos simplemente con cuidados o autocuidados, entonces no requerirán ninguna derivación a ningún sitio, aunque, pues, por ejemplo, pueden ver una herida que en un momento dado requiera un tratamiento antibiótico por su potencial infección, entonces puedan ser resueltos por enfermería, pero luego derivados a una consulta de medicina, pero ya con parte del tratamiento realizado. Y esto es bastante novedoso, llevamos más de 2 años trabajando en este sistema con gran impulso, también con resistencias, no lo voy a ocultar, pero creemos que es el momento de impulsar la labor de enfermería y que además muchos de estos procesos se habían medicalizado y habían terminado en tratamientos farmacológicos que no deben ser. Y ahora me estoy refiriendo sobre todo, por ejemplo, a las crisis de ansiedad, que acabamos poniéndoles tratamientos con benzodiazepinas cuando en la mayoría de las ocasiones no es necesario, o las gastroenteritis o diarreas, que efectivamente el tratamiento es una dieta y mantener la hidratación, no hay que utilizar ningún fármaco. Y eso es lo que estamos buscando con este tipo de procesos, el potenciar el papel de la enfermería, de los autocuidados y desmedicalizar todos estos procesos. También tenemos desde 2021 la posibilidad de citar telefónicamente a los pacientes con nuestro equipo de farmacéuticos de atención primaria. Ellos pueden dar consejos sobre toma de medicamentos, cómo utilizar los dispositivos de administrar medicamentos, cómo conservarlos, si puede haber alguna interacción entre los fármacos que están tomando, dónde desecharlos, algún efecto adverso. Y os traigo datos: en el año 2024 se realizaron más de 5.000 consultas de este tipo, más del 61% de las consultas fueron resueltas directamente por esa llamada a los farmacéuticos y el 94% fueron resueltas en menos de 30 minutos. Así que muchas veces es un apoyo para estos pacientes que demandan una consulta en el día. También disponemos de lo que llamamos el CAT-AP, o Centro de Atención Telefónica en Atención Primaria, activo desde abril de 2022, donde se pueden hacer consultas sobre problemas de salud leves, recibir información sanitaria y también información sobre trámites administrativos en colaboración con los centros de salud. Estos equipos están conformados por auxiliares administrativos, médicos o enfermeras. Son unos equipos que nos gustan mucho, entre otras cosas, porque muchas veces son una salida para nuestros profesionales que no pueden atender
pacientes presencialmente, pues sobre todo tenemos bastantes profesionales con problemas de inmunosupresiones que no han podido continuar su actividad laboral con pacientes presenciales y tienen una oportunidad para seguir ejerciendo su papel como médicos o enfermeras en este tipo de dispositivos. Atienden en horario de 8 a 9, de lunes a viernes, y en 2023 hicieron más de 800.000 consultas y en el año 2024 más de 1 millón, de las cuales, pues en el caso de medicina de familia fueron unas 60.000 y en el caso de enfermería unas 80.000. Así que es un servicio que está creciendo y con muy buenos resultados. Y aparte de nuestro horario de atención, que ya he comentado que es de 8 de la mañana a 9 de la noche, tenemos 80 puntos de atención para urgencias extrahospitalarias que dependen directamente de atención primaria. Hay 2 en concreto en zonas más alejadas de los núcleos urbanos que están abiertas 24 horas, 365 días al año. Y la mayoría, 78, están abiertos tras finalizar el horario de apertura ordinario de los centros de salud, es decir, las noches, los fines de semana y festivos. Ahí se atienden pacientes tanto que precisan una atención no demorable, como también se realizan curas y continuidad de cuidados. Y hay pacientes citados en estos dispositivos, por ejemplo, para hacer una cura que precise ser hecha un sábado, un domingo o un día festivo. Aquí en esta tabla están reflejados el nombre de nuestros distintos puntos de atención continuada. Lógicamente, como he comentado, yo trabajo en la zona centro, en la zona más urbana, y es donde menos puntos hay, y en las zonas más alejadas, sobre todo hacia la Sierra de Madrid, que es la norte y la noroeste, es donde más dispositivos se acumulan, porque son zonas alejadas de los hospitales y de otros centros sanitarios. En estos puntos de atención continuada son de 2 tipos. Los hay 53, sobre todo los que están más alejados de las zonas urbanas, que tienen personal de medicina y enfermería, y hay 27 de estos puntos que están sustentados exclusivamente por enfermería. De los 27 que están sustentados por enfermería, 17 abren los fines de semana y a diario, 10 abren solo los fines de semana, y en Madrid Capital hay exactamente 11 de estos puntos de los que son solo de enfermería. En Madrid Capital, PACs con médicos solamente hay 4, porque como comentaba, la mayoría de los que tienen médico están en las zonas más alejadas de los hospitales para dar cobertura a las zonas más rurales. Estos dispositivos durante el año 2024 han atendido a más de 900.000 pacientes, tanto por parte de enfermería como medicina. Y quería destacar también otro servicio que es lo que nosotros llamamos PAL 24, que es una unidad de atención paliativa continuada que está activa desde 2010. Allí hay profesionales tanto de medicina como de enfermería que realizan atención paliativa específica las 24 horas, los 365 días al año. Ellos exclusivamente dan soporte telefónico. Esto es una foto de donde trabajan y atienden telefónicamente consultas realizadas tanto por pacientes directamente como también por nuestros propios equipos. Nos dan soporte, por ejemplo, en los turnos de tarde y también a estos equipos de PAC. Y más o menos reciben más de 20.000 llamadas al año. Cuando hay que salir a visitar a un paciente, por ejemplo, que esté en domicilio, ellos dan ayuda y soporte telefónico a los profesionales que realizan esa visita en el domicilio. Y como no podía ser de otra manera, todo esto siempre está coordinado con el 112 a través de todo el equipo que conformamos, y siempre contamos con ellos para las emergencias, para los traslados de los pacientes, tanto en ambulancia como en helicóptero en las zonas más alejadas, también con los servicios de protección civil de los ayuntamientos que están coordinados a través del 112 y, como no puede ser de otra manera, con nuestra coordinación con los hospitales. Nosotros, a diferencia de lo que han contado de Dinamarca, sí que los pacientes pueden presentarse en los servicios hospitalarios directamente, no tenemos una obligación de ir referidos desde los servicios de atención primaria, pero también en muchas ocasiones los pacientes, por supuesto, son derivados por nosotros.
Esto es lo que queríamos compartir. Estamos abiertos a las preguntas que podáis hacer. Si es necesario, puedo contestar sin ningún problema en español o en inglés, y abiertos a compartir lo que nosotros estamos trabajando, que la verdad es que pues todo ha cambiado mucho después de la pandemia y estamos trabajando intensamente en nuevos modelos. Por eso esto de dejar 4 consultas cada día para los pacientes que demandan cita en el día. Y la verdad es que queda camino por recorrer, pero poquito a poco nuestros centros de salud están trabajando muy bien y tenemos mucha coordinación de continuidad asistencial con los hospitales. Muchísimas gracias. Doutora Clara, has referido que el modelo inclusivamente se ha aplicado antes de la pandemia. La falta de recursos humanos es común a nuestros países y la necesidad de coordinación ha permitido un fácil y constante cambio de circuito. Eso es una de las cosas que evidentemente más nos ha llevado a plantear cambios, porque precisamente lo que ocurría es que teníamos una escasez de profesionales, sobre todo en medicina de familia y en pediatría. Primero ocurrió en pediatría y luego llegó a medicina de familia. Y eso nos llevó a que en los centros de salud, cuando había pacientes que no tenían cita, pues lo que ocurría es que se forzaban y se ponían al mismo profesional muchos pacientes, ¿no? Hemos llegado a tener, y así lo reconozco, pues profesionales que veían a lo mejor 60 pacientes en un turno, y hubo un antes y un después, como decía, después de la pandemia, y a partir del año 2022 se hizo un análisis muy profundo de medidas que había que poner en marcha, y a partir del 2023 se pusieron, que ha sido esto de las agendas de un tope de 34 pacientes, dejar 4 huecos para ser citados en el día y tener la disponibilidad, puesto que no tenemos profesionales extra, de que nuestros profesionales propios hicieran esas horas extra o de absorción. Eso ha sido una situación, son voluntarias esas horas, pero la verdad es que ha sido una buena idea. Evidentemente se ha intentado posicionar un dinero atractivo hacia esas horas extra y sí que estamos consiguiendo tener mayor cobertura en Madrid de plazas de lo que teníamos previamente. Pues hemos conseguido que gente que estaba trabajando en dispositivos privados venga a trabajar con nosotros, también algunos profesionales que estaban trabajando en hospitales o en otros lugares hayan venido hacia Madrid. Y que ha conseguido aprovechar también las personas que por telemedicina, que puedan ayudar, que tienen condiciones frágiles de salud, mas que pueden contribuir. ¿Y cuánto ha reducido la presión en las urgencias de los hospitales de Madrid? ¿Haces una idea? Sí, no he traído datos exactos, pero sí que sé que el año 2021 y 2022 fueron años muy clave, con una gran presión en las urgencias. En Madrid el problema es que la población está creciendo cada vez más. Esta barrera de los 7 millones que hemos alcanzado en el año 2025 nos pesa. Crece la población cada año, pues del año 2024 al 25, por unos datos que nos dieron en farmacia, ha crecido en más de 150.000 habitantes, y así cada año. Entonces, efectivamente, es muy difícil contener la urgencia hospitalaria y este es un gran debe, ¿no? Nosotros hemos de decir que durante la época de la pandemia, estos dispositivos PAC permanecieron durante aproximadamente 1 año y medio sin actividad, porque esos profesionales pasaron a trabajar en los servicios de ambulancias y posteriormente se han ido retomando. Entonces, efectivamente no tengo datos, pero sí que sé que hemos mejorado en los 2 últimos años en esa presión sobre las urgencias hospitalarias. Aunque pues Madrid al final, sobre todo Madrid capital, tiene mucha gente, todo está abierto a todas horas y la verdad es que las demandas de la población
son cada vez mayores, ¿no? Me ha encantado oír la conferencia de Dinamarca, donde efectivamente pueden conseguir que todo el mundo acuda a su médico de familia, como no podía ser de otra manera, o no a su médico de familia, sino a su dispositivo de atención primaria, porque no es siempre al médico de familia el que tienen que ver. En muchas ocasiones nosotros defendemos que, pues lo que he dicho, las enfermeras, las unidades de atención específica, los fisioterapeutas, las matronas, los dentistas van a poder resolver muchos motivos de consulta, que no todo tiene que acabar en el médico y mucho menos con un fármaco, ¿no? Entonces, en eso es en lo que estamos trabajando mucho, en la prevención, en la promoción y, por supuesto, en dar cabida y también pensar que a la gente le surgen imprevistos y que necesita en el día consultar por lo que le pasa, ¿no? Pero con muchas resistencias. Muchas gracias, doctora Clara, que pienso que se puede mantener un poco más con nosotros. Sí, por si hay más preguntas. Sí, muchas para gracias, oír, que es muchas interesante. gracias. Muchas gracias. É a altura de ouvirmos Nelson Pereira, precisamente sobre a medicina de urgência e equipas dedicadas, que no fundo nasceu no Hospital de São João. Estou a ficar antiga. Estamos a caminho dos 20 anos, se não me engano. Muito boa tarde a todos. Agradecer ao Xavier o convite para estar aqui hoje, cumprimentar os meus companheiros de mesa e, sobretudo, a doutora Marie-Laure, porque ela não sabe, mas foi das conversas que fui tendo com ela, que depois se transformaram em conversas com o professor Fernando Araújo, que depois o projeto Ligantes Salvidas deu os seus primeiros passos. E, portanto, esta inspiração do modelo dinamarquês tem alguma coisa a ver com alguma coisa que se vai fazendo em Portugal hoje. E este é um bom mote para esta conversa, ou para estes minutos de conversa que temos pela frente, que tem que ver exatamente com esta questão da globalidade, do modelo global de vida em que estamos hoje, e em que nós vimos hoje exemplos de 3 países, mas a verdade é que o problema das urgências é um problema absolutamente transversal no mundo moderno. Os problemas são quase sempre os mesmos, as soluções vão sendo umas aqui e outras acolá, e nós não temos outra coisa que não a obrigação de beber aquilo que são as melhores experiências e tentar implementá-las, mas sobretudo tentar implementá-las de forma sistemática, que é uma coisa que nós não fazemos muito bem em Portugal. E quando me pedem para falar sobre equipas dedicadas, esse é um bom exemplo de como nós não fazemos as coisas de forma estruturada em Portugal. Porque é verdade que não começou no São João, começou no Hospital da Feira, em 1999, quando se inaugurou um novo modelo de gestão hospitalar. E conseguiram-se ter equipas dedicadas no serviço de urgência porque tiveram-se mecanismos de contratação diferentes, com possibilidade de pagar incentivos, e isso tornou possível este modelo de equipa dedicada. E depois no São João, sim, em 2003, e noutros hospitais mais ou menos pela mesma altura, de vitória em vitória até à derrota final, porque claramente hoje nós temos uma degradação quase total das equipas dedicadas que existiram nestes últimos 20 anos neste país, no que a urgência diz respeito. E temos agora um bom exemplo de como as coisas estão a ser tentadas reavivar em São José, mas a principal conclusão que tiramos é que, efetivamente, nós não fomos capazes de desenvolver mecanismos para que estas equipas dedicadas, estas equipas que se transformem em verdadeiros serviços de ação médica, para usar uma terminologia que estamos todos habituados em Portugal, de facto existam no terreno de forma sólida e estruturada. E o corolário disto é, de facto, a desorganização que continua a agraçar nos nossos serviços de urgência. Os médicos, e falo sobretudo dos médicos, porque a verdade é que, do ponto de vista das outras classes profissionais, as coisas estão organizadas. Os enfermeiros da urgência trabalham só na urgência. Os auxiliares da urgência trabalham só na urgência. A maior parte dos técnicos da urgência trabalham só na urgência. Os médicos não é assim. E tem que ser assim. Porque, como ouvíamos o professor Ernesto falar de toda a reorganização que fez através do método Lean, mas podia ter sido outro método qualquer, o fundamental foi o compromisso da equipa. Eu sublinhei aqui as palavras que ele nos trouxe. E para haver compromisso é preciso haver equipa. Porque quando alguém vai ao serviço de urgência uma vez por semana, naturalmente não se compromete com a reorganização do serviço.
e só com uma equipa, de facto, completamente committed com este processo é que nós vamos ter desenvolvimentos sérios desse ponto de vista. É a altura para notar que, finalmente, ao fim de 20 anos de discussão, a especialidade de Medicina de Urgência foi criada em Portugal e, enquanto Presidente do Colégio da Competência em Emergência Médica, que nada tem que ver com esta especialidade, mas foi o colégio proponente da mesma, dizer-vos que têm sido dados agora, ultimamente, nas últimas semanas, alguns passos e a expectativa que todos temos é que no próximo janeiro de 2026 os primeiros internos da especialidade de Medicina de Urgência possam entrar na sua formação. Até lá vai ser feito o processo de admissão por consenso à especialidade de Medicina de Urgência e Emergência e estes especialistas vão se organizar, um pouco pelos nossos hospitais todos, em centros de formação de Medicina de Urgência e Emergência. Para isso está criada uma comissão instaladora que vai depois analisar a idoneidade destes serviços para arrancar com esta formação. Tudo isto está a ser trabalhado dentro da Ordem dos Médicos. Disclaimer que não tenho nada a ver pessoalmente com esse assunto e que tenho toda a expectativa e toda a vontade de que este processo chegue a bom porto em tempo útil para que efetivamente se comece esta mudança que vai demorar 20 anos a implementar. Portanto, que fique claro que aquilo que nós estamos hoje a lançar as bases só vai ter efeitos daqui a 20 anos. E até lá, nós temos que ter outros mecanismos para pôr as nossas urgências a funcionar. E, naturalmente, que sermos capazes de recrutar médicos para trabalhar a tempo inteiro, sejam eles especialistas por consenso em medicina de urgência ou sejam outro tipo de especialistas, é fundamental. O modelo do CRI é um modelo possível. Devo dizer que, apesar de ter estado envolvido também neste processo, porque na primeira linha estiveram 5 hospitais, dos quais verdadeiramente só um arrancou, e Coimbra está a dar os primeiros passos também agora neste momento, mas 3 dos 5 ficaram pelo caminho. Porque efetivamente não acho que o modelo que tenha sido desenhado seja o melhor modelo. Mas é um que existe e que deve ser aproveitado e deve ser maximizado, e São José está a fazê-lo bem do ponto de vista desse aproveitamento. Mas há outras ferramentas, há outras maneiras de fazer isto e, inevitavelmente, do ponto de vista dos médicos, se não houver incentivos a trabalhar a tempo inteiro num serviço de urgência, enquanto não houver uma carreira absolutamente estruturada, com uma especialidade perfeitamente implantada, se não houver esses incentivos, não há equipas dedicadas. E, portanto, qualquer política nesse sentido exige a existência de incentivos. A forma como está a ser concebido, como estão a ser concebidos teoricamente estes CRIs, torna-nos extraordinariamente complexo e extraordinariamente oneroso do ponto de vista financeiro. E, portanto, isto é um grande óbice ao desenvolvimento destes CRIs de serviço de urgência, não atacando exclusivamente aquilo que é o maior gargalo que tem a ver com os médicos. Numa lógica de reorganização da atividade médica e da forma como os médicos olham para a sua prática, em que toda a gente quer fugir do serviço de urgência. E, portanto, nós temos todos os médicos, quase todos os médicos, a dizer que, se puderem, não estão no serviço de urgência. E, portanto, nós temos que fazer uma inversão desta lógica, tornando a urgência apetecível para quem efetivamente gosta de trabalhar em serviço de urgência. E a única maneira é separar efetivamente as águas de quem gosta de estar, de quem não gosta de estar. Isto do ponto de vista da equipa dedicada, mas eu assentaria esta reformulação daquilo que tem que ser a política de organização da rede de urgência e dos serviços de urgência em Portugal em 3 pilares. Desde logo, a organização propriamente dita, e onde entra claramente aqui a questão da forma como os doentes estão a ser ou não referenciados, como de patologia aguda estão ou não a ser referenciados de forma mais ou menos mandatória para o serviço de urgência. O projeto Ligantes Salvidas é claramente uma excelente iniciativa, não fosse eu o pai ou a mãe do mesmo, mas independentemente da paternidade, efetivamente há muito tempo que defendia e continuo a defender esta quase que obrigatoriedade de referenciação do doente ao serviço de urgência. Isto não significando nunca, em nenhum momento, que o doente que tem uma doença aguda e que tem uma necessidade de contacto médico não o possa ter num outro ambiente que não o serviço de urgência. E é aí que nós podemos pensar se a organização vai mais para a esquerda ou mais para a direita.
se vai com CAC ou menos CAC. Efetivamente podemos também discutir essa questão. Também não me parece que a forma generalizada como se está a pensar na organização dos CACs possa ser o melhor caminho, mas há inevitavelmente, ou indubitavelmente, melhor dizendo, muitas zonas do país onde os CACs são a única possibilidade de garantir contacto médico a um doente que tem patologia aguda e que tem essa necessidade. E, portanto, toda esta forma de nos organizarmos, toda esta forma de garantir o acesso em tempo útil, com mais ou menos call center, e nós temos um bom sistema de referenciação, INEM 112 para emergência, SNS 24 para doença urgente não emergente e cuidados de saúde primários na referenciação secundária para os hospitais, mas temos uns cuidados de saúde primários que foram, nos últimos anos, conduzindo a sua forma de estar de uma forma muito descentrada do doente agudo, com uma lógica de contratualização que nada versa, ou quase nada versa, relativamente ao doente agudo. E se nós, e o Xavier dizia isso na apresentação, que os serviços de urgência são uma das principais, se não o principal problema dos serviços de saúde em Portugal, então os cuidados de saúde primários, que são o grande pilar desta organização, têm que ter uma cota-parte de responsabilidade nesta gestão deste doente agudo. E na forma como o sistema evoluiu, e não discuto a bondade da forma como evoluiu, está totalmente montado em cima da lógica dos incentivos e da contratualização, então esta lógica da contratualização tem que servir este objetivo, que é o melhor tratamento e o melhor acesso ao doente agudo em ambiente de cuidados de saúde primários, quando o ambiente de urgência não for o ambiente mais adequado para esse doente. E, portanto, essa reforma está por fazer. E essa é uma das reformas que eu acho que os próximos 4 anos, já que agora vamos ter eleições, pode ser uma central nesta nossa organização. Depois, claramente, a infraestrutura. Falei de pilar organização, pilar infraestrutura. Os nossos serviços de urgência, eu não conheço nenhum serviço de urgência adaptado à realidade daquilo que é a sua missão. Nenhum. Devo dizer que fui despedido há cerca de um mês de um hospital, onde finalmente consegui organizar a infraestrutura e diria que 80% do serviço de urgência que deixei está bem adaptado do ponto de vista da infraestrutura. Mas foi preciso muito trabalho para chegar lá e eu não conheço nenhum que esteja efetivamente totalmente adaptado a esta função. E, portanto, precisamos de saber que seja transversalmente transmitido e precisamos de financiamento. É preciso reformular a infraestrutura, porque a infraestrutura tem impacto na forma como se tratam os doentes. E o professor Ernesto bem dizia, a forma como os doentes entram e circulam e permanecem e são transportados dentro do serviço de urgência tem um impacto real na forma como as coisas se processam. Num hospital como o meu, o Hospital de São João, onde em média entram 500 doentes por dia, se eu conseguir poupar 10 minutos de tempo a cada doente, são 5.000 minutos que há menos gente dentro do serviço de urgência. E isto tem um impacto real na forma como os doentes são tratados, na percepção que têm de como são tratados e na satisfação que os profissionais têm no desenvolvimento do seu trabalho no dia-a-dia. Portanto, a infraestrutura é claramente outro pilar. O terceiro pilar que eu trago para esta questão é a da qualificação. Nós temos um bom sistema de saúde, ninguém duvida disto, mas temos uma rede de urgência, que é uma das principais zonas deste sistema de urgência, onde trabalham, sobretudo, pessoas não qualificadas. É o único sítio do Serviço Nacional de Saúde onde nós aceitamos que não especialistas nos tratam. Ninguém aceita ir a uma consulta de neurocirurgia e não ser visto por um neurocirurgião. Ninguém aceita ir ao médico de família que não seja um médico de medicina geral e familiar. Ninguém aceita ir a uma consulta de cardiologia e não ser um cardiologista a ver. E, no entanto, vamos ao serviço de urgência, e vamos muito. Cada 10 de nós este ano foram 6, cada 10 de nós, 6 foram ao serviço de urgência neste último ano. Vamos muito, portanto, e aceitamos perfeitamente que basta ter um título, basta ter estado 6 anos na faculdade e ter feito um internato de formação geral para trabalhar no serviço de urgência. Ora, isto como país não é aceitável. Sabemos que isto não se corrige de um momento para o outro,
Mas a questão é que as políticas de saúde têm que ter como objetivo acabar com esta situação. E não se vê isso. Nunca se viu isso. A especialidade de medicina de urgência é um primeiro passo, sem dúvida, mas temos que trabalhar muito neste caminho. O último pilar é a tecnologia. Claramente temos que modernizar e inovar mais do ponto de vista tecnológico os nossos serviços de urgência. Alguém falou, já não me recordo quem, nos sistemas de informação, na dificuldade que temos relativamente aos sistemas de informação. Hoje em dia já não se justifica que o sistema de informação e uso seja um mero repositório de um discurso que tem que se digitar lentamente num teclado. Temos hoje muitas ferramentas que nos podem auxiliar, ferramentas ao nível da triagem, da pesquisa com inteligência artificial do histórico dos doentes, na recolha de informação em tempo real que nos permita predizer a gravidade da situação e a deterioração potencial que este doente tem quando está no serviço de urgência. Não faz sentido, por muito bom que seja, que esteja a acontecer, que tenhamos auxiliares a correr o serviço de urgência, porque de vez em quando perdemos doentes, e é verdade, e isso não faz sentido, porque nós temos hoje sistemas tecnológicos que nos permitem, que nos podem permitir localizar em tempo real cada doente no serviço de urgência, saber quem é quem. Não faz mais sentido que continuemos a usar sistemas arcaicos de organização num serviço tão complexo como é o serviço de urgência, onde o tempo e a acuidade e a precocidade da intervenção é tão importante na forma como as coisas podem correr melhor ou pior para o utente que está no serviço de urgência. E não trago aqui uma última nota que tem a ver com aquilo que é o chamado, tecnicamente, o boarding, que são os doentes que estão internados e que estão no serviço de urgência que não deviam estar, nem sequer faz parte dos meus pilares, porque nem sequer devia ser objeto de conversa. Mas continuar a contaminar os serviços de urgência com os doentes que estão internados e que lá estão e que não são do serviço de urgência é uma gestão absolutamente caótica de um processo que já não devia ser assim há muito tempo. E, portanto, eu acho que toda a gente sabe qual é o caminho não é fácil, termino como comecei, dizendo que somos muito maus a fazer coisas de forma estruturada, mas eu acho que nós somos capazes de fazer de forma estruturada e temos gente capaz para desenvolver os sistemas de forma estruturada. Temos até hoje uma estrutura capaz de implementar estratégias estruturadas. Chama-se direção executiva, não tem sido capaz de o fazer, mas tem a competência para o fazer. E, portanto, nós hoje temos um arquétipo organizacional que é capaz de fazer melhor. Compete-nos a nós também, enquanto profissionais, ajudar todos os dias, contribuir todos os dias para que esta melhor organização também possa ser implementada. Muito obrigado. Como é facilmente compreensível, o raio-x está feito e, curiosamente, o Dr. Nelson Pereira deixou-nos também os pontos cardeais para os trabalhos que seguem ainda esta tarde e amanhã. Só de referir, e numa menção também à abertura do Dr. Xavier Barreto, que a unidade local de saúde de Tamegué Sousa era das que mais alvo eram de notícia e de plantação de câmaras e de jornalistas na última década, pelo menos. Este ano, no último outono e inverno, fomos lá duas vezes, porque os planos de contingência e de planeamento e alteração do modelo da urgência mudou. Portanto, fomos pelo positivo, não fomos pela acumulação de doentes na urgência. Portanto, obrigada, é possível fazer. Não temos tempo para mais questões. Este era um debate que daria para a tarde toda, seguramente, mas temos aqui grandes pistas para os próximos trabalhos. Eu convido-vos a ficarem, porque logo a seguir a este momento importantíssimo de partilha da importância da articulação dos profissionais, dos modelos organizativos e lideranças,